no livro de Jeremias, Open our Bibles to the book of Jeremiah, capítulo 9. chapter 9. Jeremias, capítulo 9. Jeremiah, chapter 9. Todo mundo achou o capítulo 9, hein? Everyone find chapter 9. Amém. Da misericórdia, porque a Bíblia diz que Deus se agrada de misericórdia. I'm going to give you mercy because God says He delights in mercy. 9. Vamos começar a ler no versículo Let's start 23. reading verse 23. Diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Fica do lado da frente. Sit next to Tá do lado da Christian. frente, você Yeah, pode. it says you're next to Christian. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência ou misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Baixa a sua cabeça. Obrigado, Senhor, Thank you, Lord, pela tua palavra. for your word. Pedimos agora, Senhor, que tu continues falando comigo, Senhor. Continue speaking with me. Fale com cada um de nós aqui nessa Speak with noite. each one of us here É tonight. no nome todo-poderoso The all-powerful de name Jesus Cristo que nós oramos, of Senhor. Jesus Christ we pray. Amém. Amen. E o povo de Deus diz? Amen. Amém. Põe sua Bíblia no banco. Put your Bible on the bench. Está com a sua mão livre? Are your hands free? Amém. Uma salva de Give palmas. Jesus a hand clap. Vira para uma ou duas pessoas e diga assim: olha, foi bom você Tell ter one or vindo. two people, say, let's go for you to go. Bom você ter vindo, amor. Podemos assentar, irmão. You may be seated. Good job. Deus, God, tendo having dado as suas palavras para Jeremias, given His words to Jeremiah, o povo aqui nessa época the people at this time estava numa certa were in a situação certain situation, financeira, financially speaking, numa certa situação social, in a certain social condition em que eles não acreditavam in which they did not believe que Deus iria entregá-los nas mãos do inimigo. that God would actually give them over to the hands of their enemies. E eles tinham aos olhos deles They had in their eyes sabedoria, wisdom enough, força strength, e riqueza. and riches. E hoje, como naquela época, As in those days, estas são três coisas these are three things que
as pessoas continuam nos dias de hoje nowadays a se vangloriarem disso. boasting about Os que têm sabedoria, those that have knowledge and wisdom. Knowledge. sabedoria é o conhecimento aplicado. Wisdom is knowledge applied. E algumas vezes And sometimes as pessoas aplicam o conhecimento que recebem. people apply the knowledge that they have. A pessoa vai por uma escola de medicina, A person goes to a school of medicine, escuta lá, aprende lá, vê, sees, escuta por muito tempo, hears for a long time, e aí ele vai praticar aquilo, and then they go to tentando practice, salvar trying to save a vida ou life curar doenças de or outras heal pessoas. sicknesses that people have. E olha, eu vou falar And para você, let me tell you something. se tem uma coisa que o If ser there's humano one thing that a se human being vangloria, boasts about é do conhecimento que ele tem. is the knowledge that he has. Tanto é So much so que os que são doutores that em those alguma área, that have a eles doctorate, fazem questão de colocar lá PhD, they make it a point to put comma PhD se eles são PhD. if they are in fact PhDs. Então, há uma So tendência there is humana a human tendency de se vangloriar-se to boast da sua sabedoria. of the wisdom that you have. Interessante que And it's interesting that Deus deu God gave a Salomão Solomon um tipo de sabedoria a certain type of wisdom aplicada applied no dia a dia dos seres humanos. in the day-to-day life of human beings. E a sabedoria de Salomão And Solomon's wisdom foi tão comentada was so spoken of que veio uma rainha de muito longe that a queen came from a very para far distance ver se era verdade que to falavam see acerca if dele. what was said about him was actually true. E quando ela chegou lá, And when she got there, ela viu she saw e depois ela falou assim: olha, and she said, "Look, não tinham me falado nem a metade do que eu tinha visto. I had only heard half of the things that I just saw today." Mas interessante But it's interesting to point que a Bíblia diz que that Salomão, the Bible says that Solomon, depois de Deus ter aparecido para ele duas vezes, after God having appeared to him ele twice, se desviou de Deus. he backslid from God. E quando a Bíblia quer dizer que o diabo é uma pessoa sábia, o diabo tem sabedoria. Because the devil does also have wisdom. E quando And when quando o Espírito Santo na palavra the dele Holy Spirit in His Word quer dizer quão grande é a sabedoria do diabo how great the wisdom comparada com a sabedoria humana, of the devil is compared to human wisdom, interessante it's interesting que o Espírito Santo não usa a sabedoria de Salomão. that the Holy Spirit doesn't use the wisdom of Solomon. Pelo contrário, Just the opposite. a palavra, o Espírito Santo diz The Holy Spirit que o says diabo that the devil é mais sábio do que Daniel. is wiser than Daniel. Isso mostra And this shows que para Deus that to God, a sabedoria de Daniel the wisdom of Daniel foi maior do que a de Salomão. was greater than Solomon's. Todas as duas foram dadas por Deus, Both were given by God, mas elas foram usadas de maneiras diferentes. but they were used differently. Então o texto fala aqui, Deus fala aqui, God says here, não se glorie boast o sábio na sua the sabedoria, wise man in his wisdom, nem o forte na sua nor the força, strong man in his nem o strength, rico nas suas nor riquezas. the rich man in his riches. Interessante que It's interesting to note a that palavra de Deus the diz Word of God says que nós, seres humanos, that we human beings fomos feitos were made à imagem in image e semelhança de Deus. of God. Interessante que, It's interesting. observando os animais da casa, The animals I have at home, eu percebi uma coisa. I noticed one thing. Às vezes eles têm atitudes Sometimes they take actions que demonstram inteligência, that shows intelligence, demonstram coisas assim que eu fico impressionado. shows things that I'm like surprised. Mas ao mesmo tempo, But at the same às time, vezes não, quase sempre, not sometimes, almost eles always, fazem coisas que
são estupidez, eles são animais. that are just pure stupidity, and it shows that they're animals. E você sabe que aos olhos de Deus, And you know that in God's eyes, nós somos a mesma coisa. we're like the same thing. Mas But o ser humano the human being foi feito diferente dos outros animais. than the other animals. Quando Deus fez o leão, Deus tinha um propósito. You know, when God O made the tigre, lion, Deus tinha outro propósito. O elefante, outro propósito. O crocodilo, outro propósito. O cachorro, outro propósito. O gato, outro propósito. E assim vai. purpose, and the list goes on. Mas quando Deus fez o ser humano, God made human beings. Deus falou assim, olha, God said, o Pai falou com o Filho, com o the Espírito, fathers talk to the son, and vamos the fazer o spirit. ser humano Let's make the human beings a nossa imagem. in our E a nossa image semelhança. and in our likeness. Então nós So temos imagem e semelhança de the Deus, image and likeness of God, não só no sentido físico, not just in the physical sense, porque quando você vê because when you see as visões the visions que o Espírito Santo, que grandes homens de Deus tiveram, the great men of God e o have, Espírito Santo registrou na palavra de Deus, and the Holy Spirit registered them, você vê que o que se assenta no trono you see that the one that sits tem a forma de homem. has the form of a man. Mas você tem a forma de Deus, You have the form of God. não é só It's not just that you, no formato físico. in the literal shape of Você tem a forma de Deus, você foi feito a imagem e semelhança de Deus. likeness. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus moralmente, inclusive. You were also made in that image and likeness with your morality. E a consciência sua, And your conscience, se você já não cauterizou you ela, have already seared it. ela tem resíduos It has residual, da imagem e da semelhança de Deus. an inferior copy of the image and likeness. No, it has residual traces of the pureness of God. Então, da mesma maneira So the same way, que nós gostamos de nos vangloriarmos, we like to boast. quem aqui lembra-se? Who here remembers? Graças a Deus faz muito tempo que eu não vejo ninguém assim, You viu? know, thank God it's been a long time since I see someone Que like gosta de se vangloriar do que tem. that loves to brag and boast about what they have. Tem gente que, como dizia lá no Brasil, And as they say in Brazil, come sardinha e a alta caviar. you know, they eat sardines and they poop caviar. Tem gente que gosta de aparecer. There's people that actually like to pretend that that's them. Oh, eu sou isso, eu sou I aquilo. did this, I did that. Mas, But aumentando ou não, increasing or not, existe dentro dos seres humanos inside human beings, uma tendência a tendency de nos gloriarmos. to boast. Eu, como pastor aqui, As a pastor here, eu tenho que tomar I cuidado. have to be very careful. O dia que Deus opera, The day that God operates, para mim não me gloriar e não achar que foi o meu sermão that it was my sermon que tocou na sua vida. that touched your life. Isso é algo que permeia as nossas vidas, todos os momentos, todos os lugares, todas as horas. Our lives, it permeates all of the things we do. Mas But nós we temos have este sentimento de nos that gloriarmos feeling of boasting que originalmente veio de Deus. that originally came from God. E o texto fala In the text que você tem que se gloriar. that you need to boast. No. Yeah. That you need to boast. O texto fala que você tem que se gloriar. You should boast. Mas você tem que se gloriar To boast da coisa certa, on the right thing da maneira certa. in the right way. É o que o texto fala. That's what the text Porque says. Deus Because God se gloria. glorifies. Mas Deus é diferente de mim e de você. God is different than me. Deus tem como se gloriar de a algo, way of boasting about something, do que Ele quiser, of what He wants. e Ele tem como sustentar-se no que Ele está se God gloriando. to sustain Himself within what He's boasting about. Meu caso é diferente do seu. And you, in my case, is a little different. Então, quando eu leio esse texto, When I read this text, uma coisa one thing fica evidente aos meus olhos. is evident to my eyes. É a transitoriedade do It's ser the humano. transcendency of human beings. A brevidade da
vida do ser humano the shortness of human beings' life e a eternidade de Deus. and the eternity. Me lembro aqui do Salmo I remember 90. Psalm 90. Moisés, homem de Deus, Moses, man of fala God, says sobre a transitoriedade do homem. the transcendency of man. Não, essa palavra não está correta, não. Você está traduzindo errado aí. O que é transitoriedade? Sabe, menino? Oh, brevity. Oh, it's not transcendence. Não, It's senhor, brevity. não, senhor. Sorry, it's not. Explica direito então aí. Yeah, hold up. It's not the transcendency of man. It's the brevity of man. The word for brevity sounds the same as transcendency in English. So it's brevity. Eu preciso usar uma palavra mais fácil aqui, né? I need to use. No, pode usar. Tem que aprender. Então, se algo fica evidente para mim aqui, It's evident here. é a brevidade da vida humana Brevity of human life e a eternidade de Deus. and the eternity of God. Então Deus diz assim, olha, So God says here, se você, o sábio, não se glorie na sua sabedoria. let not the wise man boast in his Se Deus diz para o sábio não se gloriar na sua sabedoria, God says to the wise man not to boast é porque vai haver alguém because there will be que vai ter mais sabedoria do que o outro. that will have more wisdom than the other person. Não se glorie o forte na sua força. Let not the strong man boast in his strength. E o forte gosta de se gloriar na sua And the força. strong people like to brag about their strength. Lembra do irmão Theo aqui. I remember Rapaz, Brother Dale. toda vez que ele ia pegar uma mesa pesada lá, Every time you go to grab a heavy ele table, dava uma risadinha pra mim, né? he laughed and looked at me. Pastor, cuidado, viu? He said, Pastor, you better Você be não faz careful. força não, I don't viu? want you. Deixa que eu pego aqui, Let tá? me get the heavy part. Entendeu? Assim, né? Sempre me lembrando, né? Always reminding Que era pra mim tomar cuidado, Be que eu careful. tava fraco. Because I was Ele weak. é teimoso. Me deixava me pegar. Amém por isso, né? Amen for that. Mas, o que a palavra de Deus está falando But what aqui, the Word of God is saying here, não está falando só de uma força física, it's um not pouco just talking acima. about a little bit of physical strength. Não, está falando força. Muitas vezes você tem uma força política. Many times it's political power, political strength, better yet. Às vezes você tem uma Sometimes força you have na onde você mora. a political influence where you live, or strength where you live, Então alguém vai ter mais força do que o outro. will have more strength than others. E finalmente, And finally, a Bíblia fala sobre the riqueza. Bible speaks of riches. Oh, meus irmãos, Oh, brothers, todo mundo aqui queria ser rico, everyone here wants to be rich, incluindo o pregador. including the preacher. E sempre vai ter pobre. And there will always be poor. Jesus falou assim, olha, os Jesus pobres said, the poor, sempre os tereis convosco. you will always have the poor with you. Então você não critica os pobres, ele é pobre porque ele quer. Don't criticize poor people. He's poor because he wants to be poor. Mas as pessoas se gloriam nas suas riquezas. But people boast in their riches. E a palavra de Deus me lembra aqui de um texto And the word of God here reminds me of the de text um homem que ficou rico. of a man that became rich. A Bíblia diz The Bible says que ele colheu com abundância. that he reaped with Estava abundance. dando tudo certo para ele. Everything was going right. E ele falou assim, olha, And he said, look, o que eu vou fazer? what am I going to Eu do? vou dar um jeito I'm going to find a way de aproveitar todas essas to riquezas. take advantage of all this riches I have. Eu vou derrubar esses celeiros, I'm going to tear down my barns, vou construir os celeiros maiores and I'm going to build bigger barns. e vou colocar And I will put in them a colheita minha dentro desses celeiros maiores, my harvest inside these bigger que era a barns. riqueza dele. And this is which represented E vou falar assim para minha alma, I'm going to say to my soul, soul, tens guardado, tens em depósito you have in deposit riquezas para muitos anos. riches for many years. Come, Eat, bebe, drink, descansa rest, e dorme. and sleep. E o que Jesus falou para And what ele? did Jesus Deus say? falou assim, olha, louco, Jesus said, louco, fool, esta noite this very te night pedirão a tua alma. I will demand your soul. E o que você tem guardado? And what about you? What do you have? Para quem será? And what you have saved up, who's going to use it? Sabe, You know, muitas vezes, many times, o que você mais gosta what you most enjoy pode ser can be que quando Deus te chamou você para a eternidade, when God calls you to eternity, vai ficar nas mãos de quem você mais detesta. it will stay in the hands of the person you least like. Isso acontece This todos os happens dias. every day.
Então Deus diz aqui, olha, So God says here, não se glorie do not boast o sábio the wise na sua in his sabedoria, wisdom, nem o forte na nor sua the força, strong man in his strength, e nem o rico nor the nas rich suas man riquezas. in his riches. Mas, se você tem que se gloriar de You alguma have coisa, to boast about something. se glorie Boast de algo que vale a pena ser glorificado. that is worth boasting about. Porque conforme já foi falado aqui, Because as was said here, você tem dentro de você you have inside of you uma semelhança de Deus, the image of God. que você tem que colocar para fora And you need to bring out aquilo que você é, that which you are, aquilo que você fez, aquilo que você conseguiu. that which you achieved. O que é um artista na realidade? What is an Cadê o artist? artista plástico da igreja aqui? Where's the plastic plastic? Hã? Where's the painter of the church? Oi? Lá fora. Ó, rapaz, tem que falar com ele, né? Igual no momento, né? Tem que Jesus aparece. The day Jesus shows up, who's the painter in the group? O artista, The artist. ele vai expor, He brings out, ele vai materializar he de alguma materializes maneira, in some ou num form, quadro, ou numa escultura, aquilo que está dentro dele. that which is inside of him. Então o Senhor fala assim, olha, And the Lord says, look, você foi feito para se glorificar, você foi feito para se gloriar. To boast. to boast. Fala para quem está do seu lado, olha, você foi feito para se gloriar. You were made to boast. You were made to boast. Mas não na sua riqueza, But not in your riches, não na sua força, not in your strength, não na sua sabedoria. not in your wisdom. Eu até colocaria aqui na sua força, I would even put here under the category eu of faria uma strength. subdivisão dessas I would forças aqui. actually make a Que subdivision Deus estava of it, condensando aqui, né? because God really was condensing Eu things. colocaria beleza. I would even put beauty in there. Tem gente que. There are people. E olha, a Bíblia diz que enganosa é a graça Deceitful is e vã a formosura. and Beauty is vanity, and grace and good looks are deceiving. Eu me recordo I remember que quando eu tinha 10 anos de idade, when I was 10 years old, se eu conversasse por 5 minutos if I had talked to Ou someone menos. 5 minutes or less, com uma pessoa que eu não and conhecia, a person I didn't know, e a pessoa não falava que eu era bonito, and the person didn't say I look good, eu pensava assim, tem alguma coisa errada com essa pessoa aí. there's something wrong with the person looking at me. Até agora ela não falou que eu sou bonito. Up until 5 minutes, they haven't said I look good. What's wrong with them? Estou falando sério, And I'm not even joking around. I really. Por quê? Why? Porque eu estava acostumado com isso. Because I was used to looking good. Isso quer dizer That means que eu já fui bonitinho, né? that at one point I was good looking. Tem muita gente aqui There are many people que here já foi bonito, né? that was good looking. E tem uns que nunca foram, né? There's some that never were. That's not right. Mas a beleza But beauty não é algo que você pode se firmar nela. is not something you can ground yourself on. Às vezes eu vejo andando aqui, Sometimes I see walking here. interessante que acontece com uma frequência grande. And it happens actually a lot. As mães aqui Mothers here vão no supermercado will go to the supermarket fazer compra. to go grocery shopping, E a mãe está aí, indo, empurrando o carrinho. pushing the cart, E a filha está atrás dela. and the daughter is behind Com o her telefone na mão. with the phone in her hand. With the phone in her hand. Quem é que sabe o que eu estou falando? Who knows what I'm talking about? Who's seen this? Who has seen this? Amen. E aí, And then você olha na filha, you look in line. tão bonitinha, né? They look so cute. Mas você quer saber como que a filha vai ficar? You know how the daughter's gonna be? Dá uma olhadinha na mãe dela. Look at her mother. Você tem um picture ali adiantado, assim. You have a walking picture of it.
Então, enganosa é a graça Beauty is deceitful e vã a formosura. and vanity. Sabe, você não pode se basear nessas coisas You cannot base your life on these things porque elas são passageiras. because they are temporary. Algumas pessoas Some people são ricas are rich e perdem sua riqueza. and lose their riches. Eu conversei com um homem I talked to a que man ele falou para mim que perdeu num dia, de um dia para o outro, that one day, from day to night, or sorry, 24 hours, ele perdeu 16 milhões de dólares. he lost $16 million. Mas ele não se lamentava não. And he didn't complain. Ele falou assim, olha, He said, look, se eu não tivesse perdido aquele if dinheiro, I had not lost that money, eu teria ido para o inferno. I would have gone to hell. Hoje eu sou salvo. Today I'm saved. Infelizmente, tem Unfortunately, gente que é rico there are people that are rich e morre rico and die rich aqui na terra here on earth e acorda pobre and wake lá up no poor além. in the other side. Então Deus diz assim, So olha, God says, look, se você if you tem que extravasar need to boast, esse sentimento que eu te coloquei, if you need to express this feeling that I've given you, faz isso da maneira correta. do it the right way. Aquele que se gloriar, The one that boasts, se glorie nisso, boasts in diz this, Senhor. E says the aqui Lord. Deus começa And a falar here, God begins to speak, que você me entende that you know me, e que você me conhece. and that you know me, that you understand and that you know me. Que eu sou o Senhor. Primeira coisa, Lord, first of all, muita gente não entende de Deus. many people don't know about God. Ah, não quero saber de Deus, não. I don't Isso é know about complicado. God. That's too complicated. Engraçado, né? It's funny, you know. A maior parte das pessoas que falam isso, The majority of the people that say that, eles, they os que são solteiros, né, the ones solteiras, that are single, you know, be it men or é complicado it's e complicated. eles não querem saber de Deus que é They complicado. don't want to know about God because it's complicated. Mas o casamento é complicado também, mesmo assim eles embarcam, né? A lot of single people say, I don't want to know about God, it's too complicated. But the interesting thing is marriage is just as complicated and they really want to know about that. Então, So, se você conhece a Deus, if you know God, e eu creio que aqui nessa igreja and I believe that here in this church, tem pessoas que conhecem a Deus. there are people that know God. Eu creio que aqui nessa igreja There- in this church, tem pessoas there are people que conheciam Deus de uma maneira that knew God in one e way. hoje você já começou a entender como que Deus opera, qual é o conceito de Deus. What are God's concepts? E eu quero dizer para você uma coisa. And I want to say something to you. Isso That é vida. is life. Provérbios capítulo 8, se eu não estou enganado, Chapter 8, if I'm not diz que a mistaken, verdadeira says sabedoria that true wisdom vale mais do que ouro. is worth more than gold. A Bíblia diz que aqueles que aborrecem a verdadeira sabedoria, Those that hate true que é knowledge, Jesus Cristo, or true wisdom, which is Jesus Christ, amam a morte. love death. Então, So, o temor do the Senhor fear of the Lord é o princípio is the beginning da of sabedoria, wisdom ou do entendimento. or understanding. Então, So, você, a palavra de Deus diz the aqui na Word of palavra God says dele here in His Word que that aqueles those que entendem a Deus, that understand, que conhecem that know a Deus God, e sabem que o Senhor and know that the Lord exercita benevolência, exercises benevolence, juízo, righteousness, justiça na terra, and on the earth. porque destas coisas Because of these eu things, me agrado. I delight. Olha, deixa eu falar um negócio para você. You know, let me tell you something. Algumas morais desta pequeno texto aqui. Some things we can pull from this text. Moral da história. Oh, the moral of this story. Algumas das morais da Some história. of the morals that we can learn in this story. Primeiro, First,
a transitoriedade do homem. the brevity of man. Segundo, que Second, o que é importante para Deus what is important to God deve ser importante para você. should be important to you. Porque o que é importante para Deus, Because what is important to God, no frigir dos ovos, when the rubber meets the road, é o que vai, is é o que importa. what really matters. E quando você And when you começa a ver begin to see as coisas que agradam a Deus, the things that please God, e a Bíblia fala claro que tem coisas que agradam e tem coisas que desagradam a Deus. please and don't please God. Você praticando as coisas que agradam a Deus, Practicing the things that please God, você vai estar fazendo Deus se agradar de você. you will make God please you. Isso é uma coisa tão séria And this is something so serious. que a Bíblia diz em outro texto The Bible says in another text que a pessoa orgulhosa. that proud person. O que é a pessoa orgulhosa? What is proud? O orgulho, eu poderia definir isso aqui de muitas maneiras, Define this in many ways. mas a pessoa orgulhosa The proud person é aquele is the one que confia that em si trusts mesmo, in himself, no que ele sabe, in what he knows, no que ele tem what he has, e na força que ele tem, no que ele é the strength he fisicamente. has, and what he is. Ele confia nisso. He trusts in that. E a Bíblia diz que o The orgulhoso, Bible says that the proud, Deus trata com ele. God De deals longe. with him from afar. Então, se você quer If you want estar perto de Deus, to be near God, primeira coisa, first thing, você tem que fazer coisas que agradam a you Deus. should do things that please him. Não confie em você, na sua sabedoria. Don't trust in your wisdom. Não confie na sua força física, Don't trust in your na physical sua capacidade. strength, your capacity. Ah, eu não preciso de I Deus. don't need God. Deus não é uma muleta para mim. God is not a crutch for me. Também para mim Deus não é uma muleta. God's also not a crutch for me É either. duas. He's two. Amém. 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 Aleluia. Então você vai estar So you will be agradando a Deus pleasing God e agradando aos céus. and pleasing Agora, heaven. contrário da brevidade das coisas humanas, The opposite of the brevity of human things, as coisas de Deus the things of God, são eternas. are eternal. Jesus Cristo fala assim: olha, Jesus Christ said, aquele que faz a vontade do meu the Pai, one that does the will of my Father, ou seja, aquele que agrada meu or Pai, the one that pleases my Father, permanece eternamente. remains forever. E se você ler And if you read o texto dentro do contexto, the text within its context, você vai ver you will notice que Deus estava falando that God was speaking about com os judeus. with the Jews. Os judeus Jews tinham recebido have received a lei de Deus, the law of God, tinham recebido as have promessas, received the promises, tinham recebido o pacto, have received a pact, e eles tinham and they had uma ordenança a dada por Deus. certain ordinances given by God. A igreja tem duas ordenanças: The church has two ordinances, o batismo e a Santa Ceia. baptism and the Holy Por falar Communion. nisso, para domingo que vem, seja lá quem for responsável que prepare a Santa Ceia. Sunday, whoever is responsible for that, prepare that. We're going to have Holy Communion. Os judeus, The Jews, entre outras, amongst other things, eles tinham they had a circuncisão. circumcision, E eles se circuncidavam. and they would circumcise their children. Mas eles estavam achando aqui But they were thinking here, que por causa da circuncisão, because they were circumcised, eles foram circuncidados. because they had been circumcised, God Deus nunca ia would never permitir que uma nação invasora viesse e tomasse a nação. an invading nation to come and take the nation apart. E eles viviam a sua própria vida. And they lived their own lives. E Deus fala coisas que eles faziam God lá. says things that they did there. Eles tinham uma religião de fachada. They had a false, Fala para ele o que é fachada, amigo. they had a religion, a religion of smoke and mirrors. E eles achavam que aquilo era o suficiente. And they thought that that was Mas a right. Bíblia diz But the Bible says que cada homem that every man era como se fosse um cavalo fogoso. A Bíblia usa esse termo. was like a
Olha, Firing. You're just so good. a Bíblia diz que cada homem Every era man como um cavalo sexualmente fogoso, was like a horny horse, olhando para a mulher do seu vizinho, looking at his neighbor's wife para ver se ela dava uma chance de ter sexo com ela. to see if his neighbor's wife would give him a chance to have sex with Em him. outras palavras, In other words, a Bíblia diz que estava cada um contaminando a mulher do seu próximo. was contaminating the wife of E his Deus fala assim, ó, será que eu não vou God ver isso? says, do you think I will not see it? A Bíblia diz que cada um dos negócios tinha uma balança que roubava um pouquinho. We know that they had false scales. E Deus fala assim, será que eu não vou And God ver isso? says, will I not see that? A Bíblia diz que eles não tinham misericórdia com o Oh, pobre. mercy with the poor. Será que eu não vou ver isso? Will I not see that? Mas eles falavam assim, não, He said, no. eu sou circuncidado. Circumcised. Nós somos o povo de Deus. We're the people Nós of somos um God. povo abençoado. We're the blessed people. E se você continuar lendo And if you continue reading o capítulo seguinte, que é a the next continuação desse chapter, capítulo which is aqui, a continuation of this chapter, Deus diz assim, olha, God says, look, não aprendais os costumes das nações. do not learn the customs of the nations. As nações tinham um costume The nations had a que eles habit cortavam o cabelo de um jeito that they would cut the hair in such a way que eles achavam que dava sorte. that they would think would make them lucky. E Deus está falando And God was saying to them, que sem ter comunhão com Deus, without having communion with sem God, você estar fazendo as coisas que Deus gosta, without you doing the things that God likes, sem você estar se gloriando naquilo que Deus se glorie, without you boasting in the things that God wants you to boast about, a circuncisão do judeu, the circumcision of the Jews, a sua membresia na igreja, your membership here in the church, é igual você cortar o cabelo de um jeito como cortava as nações para te dar sorte. is the same as you cutting your hair a specific way so that you're lucky, like the other nations would do. É por isso que eu não te dou carteirinha aqui. Ó. That's why I don't have a little membership ID card here. Você sabe que tem igrejas que dão carteirinha para você, né? You know there are churches that actually give you like a little membership badge. Agora, eu prefiro que você tenha a carteirinha lá no céu. Now, I prefer to have a membership ID card in heaven than I do here. Amém. Porque se você não tiver no seu coração Because if you don't have one in your heart, um propósito a purpose de vir aqui, de buscar Deus, de receber algo de to Deus, receive something from God, não tem nada que eu possa fazer por there's você. nothing I can do for you. Então Deus diz assim, So God says here, olha, look, se você se gloriar, if you boast, se glorie nisso, boast in this, se glorie boast de entender of understanding em me conhecer. and in knowing me. Quantas pessoas aqui hoje podem falar que conhecem a Deus? How many people here can say they know God? Conhece mesmo? Do you really know? Será que se você falar que você conhece a Deus aqui, Could it be that if you say you know God here, Deus pode falar para um anjo lá no céu, olha lá, God can say to an angel there, Ele. that guy, ó, ela that girl, me conhece, de knows verdade. me, and it's true. Se você não pode falar isso, If you cannot say that, está na hora de você começar a trabalhar it's time for you to start working nessa área. in that area. É disto que você pode This is what you can e deve se gloriar. should boast about. Quando você começa a conhecer a Deus, When you begin to know God, você vai entender, you're going to understand primeiro, que eu sou o Senhor, que Deus é o Senhor. that God is the Lord, that Deus He is the Lord God, absoluto, the absolute único. God, the one and only. Não tem outro. There's no other Acima dos querubins, acima de above the tudo. cherubim, above everything. E você vai entender que Ele faz And you're going to understand that benevolência, He's kind, faz juízo He's e righteous, faz justiça. and He does justice. Sabe, essas coisas, You know, those você things, tem que entender elas para que você possa entender Deus. understand them so you can understand God. Mas por que estão fazendo isso, e But até why agora are they Deus doing não se this, manifestou? and this all over the world? Primeiro, First, tem hora da benevolência de Deus. there's time of the mercy of God. Quando eu leio a Bíblia, When I read the tem Bible, algumas coisas que me chamam a atenção. there are some things that call my Por attention. exemplo, For example, Deus quando prometeu a Palestina para Abraão, promised the land of Canaã. Palestine to the Abraham or Você Canaan. fala Palestina, os palestinos vão achar que eles já eram os donos da You terra. know, if you call it Palestine, the Palestinians think they're the owners of the land. Na realidade não tem palestino lá, tem filisteu. There's no Palestine, it's Philistine, is what it's called.
Então, quando Deus prometeu a terra de Canaã para So Abraão, God promised the land of Canaan to Abraham. Deus falou assim para Abraão, God said to Abraham, para a descendência de Abraão, falou assim, to the Abraão, descendants of Abraham, he said, look, a sua descendência não vai para lá agora, your descendants will not go there now. porque a medida dos Because pecados the deles measure of sin ainda não chegou no limite, has not ainda não reached encheu o its copo. limit, has not yet filled the cup. Interessante isso aí, não That's é? interesting. E demorou mais 400 anos para encher o And it copo. took 400 more years for the cup to be filled. É assim que Deus vê. That's the way God does things. Às vezes você vê uma nação fazendo algo, Sometimes you see E Deus não está agindo? and God is not acting é porque ainda não encheu o copo because dela. the cup has not been filled. Mas na hora que encher o copo, But when the cup reaches its você pode ter limit, certeza que Deus vai agir. you can be sure that God will act. Quando é que enche o copo? When does the cup Olha, fill? quando Deus começa a mandar When God begins to send os profetas deles His prophets saírem da nação, leaving the nation, é porque o juízo está às portas. it's because the judgment is near. Então, quando você começa So when you a entender a benevolência de Deus, understand God's mercy, você vai entender que Deus executa a benevolência God executes e juízo. in judgment at the same and justice at the same Essa é uma time. expressão That is an que expression não é pregada nos dias de hoje. is not preached Se no. prega o Deus da benevolência, We preach the God of mercy, mas não se prega o Deus do juízo. but we don't preach the God of justice. Essas pessoas, Those people, que uma vez ou outra, because one time or você tem que another, pregar a benevolência you de need to Deus. preach God's mercy, you know? Dependendo da circunstância, In the circumstances, você pode ter uma prosperidade. you can have prosperity. Se você está morando num If lugar you're living in a place que permite você ter that prosperidade, allows you to have that prosperity. mas ficar pregando For you to start preaching só benevolência e não pregar o juízo de Deus, don't preach justice, é errado. is wrong. Por isso que hoje em dia That's why nowadays, dá uma ideia que Deus é amor. that God is only love. Não é isso que os homossexuais, as lésbicas falam? Homosexual and lesbian sex. Não, eu tenho um relacionamento, mas eu amo ele, eu amo ela. A gay relationship. Então Deus não vai me julgar por You isso. know, God, but I love them. So God's not going to judge me then because I love them. Não conhece o que a palavra I fala. don't know what the Word of God says. Então você conhecendo a Deus, So you knowing God, você vai entender you're going to understand que Deus não é um negócio fixo ali. Ele não muda. God does not change. Mas But at the same time, você vai entender o que é certo e o que é you're going to errado. understand what is right and Você what's vai wrong. entender que tem benevolência, You're going to understand that there is você vai entender mercy. que tem juízo You understand there is justice e justiça and righteousness na terra. on earth. Quer dizer, justiça muitas vezes Righteousness many times pode ser algo que vai ser aplicado para você no bom ou no mau sentido. Ou no mau sentido. Né? apply to you in both good and a bad No bom sense. sentido, se você merece justiça. In the good sense, if you deserve righteousness. Se você fez algo de bom, You se did você foi something perseguido good injustamente. and you were persecuted. Lembra as bem-aventuranças? Remember the Que Beatitudes? Jesus falou assim: What did Jesus say? bem-aventurados sois vós, Are you quando vocês forem when you are perseguidos persecuted e mentindo, and when they lie about disserem you, todo mal contra say vós. all these evil things? Está vendo? And then it Mentindo. says, when they lie about you. Então, So, se Deus falar when God says, que se alguém if falar someone says, que mentindo alguém falar lying, que a irmã aqui the sister fez um bocado de coisa ruim, did a whole bunch of ela é bad things, bem-aventurada, she's blessed. né? Mas se falarem, But né, if they say, verdadeiramente that it's actually true, she actually que ela está fazendo algo errado, she's doing all these wrong things. tem a cadeia esperando ela lá, né? She has a jail cell waiting for her. Ou então, vocês estão entendendo ou não? Takes her up. É assim que funciona. That's the way it works. Então a justiça So righteousness aplica-se para você applies to you da maneira que você merece the ela. same way, the way you deserve it. Você pode viver a sua vida tranquila, You can live your life easily. faz o que você tem que fazer, Do what you need direito, to do it the right way. porque cedo Because ou tarde, earlier, no sooner seu or conselho, later, in your mind, Deus vai te dar para você o que você merece. God will give you what you deserve. Amen. Lembra-se que, acho que foi quinta-feira Remember, I think passada, it was Thursday. nós falávamos aqui sobre We Ezequiel, were speaking about Ezekiel. e aí havia um provérbio And there was a proverb no meio do povo de Israel, amongst the people of que eles Israel. diziam assim: And they would say, os nossos pais
Our parents comeram uvas verdes ate green grapes. e os nossos dentes é que se And mancharam. our teeth are tart. Deus falou, God says, no. eu vou julgar cada um I will judge each one segundo as suas obras. according to their works. Todas as almas são minhas. All the souls are mine. Aquela que pegar, The one that sins, esta morrerá. this one will die. Então a palavra de Deus So diz the word of God says, que se você precisa se gloriar de algo, if you need to boast about something, você pode e deve se gloriar, you should boast. mas gloriar-se em entender, And understand conhecer and in knowing a Deus. God. Em entender e saber que Deus faz benevolência, Deus faz juízo, e Deus faz justiça na terra. And he has mercy. E Deus diz assim, olha, God says this. porque dessas três coisas, These three things, benevolência ou misericórdia, mercy, misericórdia, juízo e mercy, justiça, righteousness, and justice, dessas três coisas eu me agrado. these three things I delight in. Se Deus se agrada dessas três If God coisas, delights in these three things, você devia escrever elas aí, fazer uma anotação you should write them down, take notes on them, e começar a pensar sobre elas. and begin to think about them E praticar. and practice them. Olha, Deus gosta. Look, God likes mercy. Deus gosta de juízo. God likes righteousness. Deus gosta de justiça. God likes justice. E aí vem as bem-aventuranças. And then comes the Beatitudes. Bem-aventurados os misericordiosos. Blessed are the Por merciful. quê? Because what? Eles alcançarão They will find misericórdia. mercy. Blessed are the merciful, for they shall find mercy. Bem-aventurados os que choram, porque Blessed are those serão. that mourn, because they will be comforted. E é mesmo, não é? Hã? Quantos de vocês aqui se lembram? How many of you know A primeira namoradinha, ou o primeiro namoradinho que você teve, que você chorou por causa dele, por causa boyfriend dela, or né? girlfriend that you had that you cried because of them? Nem me fala nada. Não, não levanta a mão, não. Não é uma Don't coisa look at agora. anybody. No one needs to lift their hands. Não levanta a mão, não, que eu tô até agora. Mas você acabou sendo consolado, não acabou? But you were comforted, Ô, right? Glória, né? Tá assim com aqui. No, but he's making fun of me. So he's looking at me and he says, "Now, how many of you cried when your first girlfriend when she talked to you?" He looks at me. And he Ele goes, tá olhando pra você também. "You see?" And then he goes, "But you were comforted." And he looks at me. Bom, Look, continuando. continually. Chega uma hora da consolação. The time of consolation comes. E quando a hora da consolação vem, And when the time of consolation você nem lembra mais da hora do choro. you don't even remember the time of crying anymore. A Bíblia dá uma ilustração muito boa para isso The aí. Bible gives a good illustration of this. Da criança. Diz que na hora do parto, And the é time duro, of né? birth is difficult, ain't it? Mas depois que nasceu, But after it's tá, que eu quero segurar ela aqui. give me my child, I want to hold my baby. A Bíblia diz que a mãe nem lembra mais. The Bible says the mother doesn't even remember all the pain she went through when she holds that little baby. Lembre-se disso Remember that. quando você estiver passando por When you're injustiça. going through injustice. Quando alguém não for misericordioso com você, When someone is not merciful with you, se coloque nas mãos de Deus. put yourself in the presence of God. Mas seja misericordioso quando estiver no seu alcance. But be merciful when it's within your reach. E entenda And understand o conceito de Deus. the concepts of God. Deus está na expectativa God is in the que expectation você entenda que Ele é uma pessoa that you understand He is a person, racional, rational, muito, muito, muito mais inteligente do que você jamais pode pensar. much, much more intelligent than you can think. E Ele quer que você seja igual a Ele, And He no wants que you to você be like puder, Him. He wants you to imitá-lo. imitate. Paulo falou assim, olha, It sede says, meus imitadores. be imitators Como eu sou de of Cristo. me as I am an imitator of Christ. Então é possível, So it is possible dentro within das suas condições, your conditions você imitar a Deus. for you to imitate God. Então, o conselho que a palavra de Deus dá So the aqui concepts of the gift word of God is here é is dois. twofold. Primeiro, First, se você é uma pessoa que está
sabedoria, if you're a person está that is with com wisdom, força, is with strength, com riquezas, with riches, você you entenda que Deus está no understand controle. that God is in control. E se você está tendo falta de qualquer uma dessas coisas, And if you're missing any one of these things, e é interessante que a Bíblia em outros lugares it's fala sobre isso aí. interesting that the Bible speaks of Tem alguém falta de sabedoria? Is there any man that lacks wisdom? Peça a Deus, Ask God que dá a todos liberalmente, generously e não de lança em rosto. and does not, demand payment from it. Então, é de graça. It's free. Se você recebe de graça, o que você vai estar assim, vangloriando disso aí? For free. Why are you going to be boasting about something you got for free? E o Senhor suprirá tudo que eu preciso em abundância. Esse é o We'll nosso supply texto. everything in abundance. Says in the text. Então, So, se você if you está bem, are doing well, lembre-se remember de se gloriar, to boast não no que você conseguiu, not in what you got, mas se gloriar but to de boast saber que você tem um Deus eterno. and to know you have an eternal life. O Deus que morreu por você, The God that died for you, que te ama that loved you, e que está that esperando loves você lá. you, and is waiting for you there. Pastor, será que Pastor, às vezes morre um crente, sometimes a person dies, se todo mundo fica and chorando? everyone's crying. A Bíblia diz que The Bible says Deus não chora, não. that God doesn't cry. A Bíblia diz que quando morre um crente que está na presença dele, When né? a Christian that is in His presence dies, A Bíblia diz que it preciosa says é it's precious aos olhos do Senhor in the eyes of the Lord, a morte dos seus servos. the death of His servants. Por quê? Why? Você vai estar mais perto dele. Because you're going to be closer to Him. Esse é outro princípio bíblico. There's another biblical A Bíblia diz que tem muita gente lá no céu I was in there, que está esperando por você. many people in heaven waiting for you. Porque sem você, Because without you, eles não vão receber tudo que eles têm para receber lá. they will not receive everything they have to receive up there. É igual quando a gente vai almoçar It's ou like when jantar, you eat lunch or dinner. que também está com fome, Chanmady's hungry, e ela fica, and she's like, vem para agradecer! praying for the food? Não, come to pray for Oh, it. they come pray for the food quickly. Por quê? Why? Porque ela quer comer. She wants to eat. Então, a mesma coisa lá no céu. Same thing is in heaven. Tem gente lá There are people que out quer a there bênção dele. that want their full measure. Ele está torcendo para você chegar logo They're lá. rooting for you to come quickly. Você não quer ir. You don't want to go. Mas ele que está lá em cima, They're up there. ele sabe, ele ou ela sabe, Him or her knows que eles não vão ser they will aperfeiçoados not be perfected enquanto você não chegar lá. while you're not there. Quando você chegar lá, When you get there, você vai falar assim, you're going to say, rapaz, se eu soubesse que era tão bom assim, if I knew it was this good in heaven, eu teria vindo antes. I would have come sooner. Se tem uma irmã, tinha, né? There was Ela a sister that Ela foi mulher de um She was the professor do William lá no seminário, lá, the wife of one of Will's teachers in the seminary onde ele está atualmente. where he's currently at. E ela está com câncer terminal. And she had terminal cancer. E aí deram para ela aquele livro do Rand Alcorn, And they gave her that book by Randy Alcorn about Habits. about heaven. Ela leu o livro. She read the book. E aí She said, veio o médico e fala para ela, the olha, doctor said to her, não tenho boas notícias I para don't você. have good news for you. Não, não tenho boas I notícias. don't have good news for you. I have bad news for you. Você tem, talvez, You probably have no máximo mais 5 dias de vida. about 5 days of life. Ela falou assim, tudo isso? She said, I have 5 Ainda vai demorar tudo isso para me poder ir lá para o céu? It's going to take me 5 days to get to heaven? Yeah. Então, So, se você tem que se gloriar, if you need to boast, se glorie boast. que você conhece um Deus verdadeiro. Vamos ficar de You know pé. that little- Sabe, põe ela Let's stand ali. up. Espera um pouquinho só, né? Wait, 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 wait,
Existe alguém aqui hoje à noite Is there someone here tonight que de repente that all of a sudden os seus conceitos têm sido um pouco diferentes do que a palavra de Deus fala? your ideas have been different than what the Word of God says? E você tem se gloriado And you have boasted ou se esforçado para ter algo de se gloriar na sua força, na sua riqueza. or tried to, in your own Una strength, cosa to find to do something so you can boast about it. Sabe, hoje é uma noite Tonight is a night, muito boa a very good night, para você chegar ao Senhor e dizer: for you to Senhor, get to the Lord and say, Lord, me perdoa, Senhor. forgive me. Eu quero me gloriar, I want to boast, mas eu quero me gloriar but I want to em boast te conhecer, Senhor. in knowing you. E saber, Senhor, And in knowing que Tu és um Deus that you are a que God exercita juízo, that justiça, exercises misericórdia justice, em righteousness, toda a and terra. mercy in all the earth. Se isso aplica para If você, that applies to you, certo, Senhor, vem aqui à frente leave rapidamente. your chair and come up here Eu quickly. quero orar por você I want nessa to pray noite. for you. Rapidamente. Quickly, Rapidamente. quickly. Venha e venha se gloriando, venha e venha se gloriando de conhecer a Deus. And come boasting and knowing God. E que Deus faz juízo, And that God Deus faz justiça, God does Deus faz misericórdia. And God loves righteousness. Senhor, está aqui o teu povo. Lord, here is your people. Te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Thank you Senhor, for your word. que é maravilhosa. It is marvelous. Te agradecemos And thank por te you conhecermos, Senhor. for knowing you. Te agradecemos And thank you por podermos dizer, Senhor, que te conhecemos a ti, um Deus eterno, for Senhor. being able to say that we know you, the eternal God. E sabemos And knowing que tu te agradas you delight de misericórdia, in mercy, de juízo e de of justiça. righteousness and justice. Te agradecemos We thank you pelo ser moral que tu és, for Senhor. the moral being that you are. Pedimos perdão dos nossos pecados. Ask you forgiveness of our sins. Te adoramos nessa noite, We Senhor. thank you, Lord. Teu povo que está aqui, Senhor. Your people that are here, Dá uma bênção especial para give a cada um deles. special blessing to each one of them. Toca cada um deles de uma maneira Touch especial. each one of them in a special way. Toca, 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 Touch, Senhor. Lord. Touch, Lord. Toca, Senhor. Touch, Lord. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. De uma maneira especial, Senhor. Touch Master some special way. In Jesus' almighty name. Receive. Receive. Jesus' almighty name. Touch. 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 Jesus' name. Toca, Senhor. Toca no teu filho, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, na tua filha, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor. Abençoo, Senhor. Abençoo, Senhor. Eu te adoro, Master. Eu te adoro, Master. Jesus, eu te adoro, Master. God tells me to tell you this. That at the knowledge of the Lord, there is a riches, there is a blessing, that the money cannot buy that. And God tells me to tell you to search for that, to seek for that, to go after them. And the Lord God Almighty will bless you, says the Lord Almighty. Toca na tua filha nessa noite, Senhor, de uma maneira poderosa, Senhor. Abençoa, Senhor. Guarda, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Anointed of the Holy Ghost. Anointing of the Holy Ghost. Jesus Almighty name.
Sandra, vem aqui. Leo, come here. Yeah. Hey, stay here. Stay here. Here. I'm closing down this. You know, God was talking to me early today. And God must tell you that He wants to raise up some you girls here, or even some others. And God told me that some of those problems that you guys have should not have them. But God has the power to take what the enemy means for evil to destroy you. God has the power to use it for you and for His own good as well. So God wants to raise girls here to be a force, a spiritual force, a spiritual power that will help other people. God has given some experiences, some not so good experiences to some of you here. This doesn't mean that God forced you to do what He no. But those experiences not so good, God can use it for good if you let Him do that. And God wants to raise up a spiritual force. You know, let me tell you one thing. Sometimes we are seeking God in our life. We are reading the Bible. We are praying. We are... como que você fala em inglês? Você está aborrecendo o mal. Shunning evil. And you don't realize that God's looking to you. Something is happening in the spiritual world. And God spoke to me so clear, so clear. Oh, I feel the anointing. I don't know if you feel the same anointing, but I feel the anointing. Even this preaching, I don't know what I was going to preach today. I just knew the text, but I don't know what I was going to say. God wants to use people here. You know, God wants to use you. Yeah, you. If you let Him do what He wants to do, let me tell this to you. People who know you
now we will not recognize you some years down the road. And God tells me to tell you this. Don't worry about a boyfriend or a husband. Yes, God tells me He has one for you. But seek first God's kingdom and His righteousness, and all things shall be added unto you. God wants to use you supernatural. You know, God wants to use you with wisdom. Yes, wisdom. I see you like it was climbing a road, very, very steep road, like a was a road, but like a mountain, a road mountain, you know. And it wasn't a twist; it was right there. And I see almost at the top. And very, very soon the things is going to start going fast, going easy. Now you will start to understand things that you didn't understand few months ago. Yes, it was me, says the Lord God Almighty, who was talking to you. Of those who love Him. Yes, I was working in your behalf, says the Lord God Almighty. Even that you don't kneel that. You don't sigh. Estenda as mãos para cima, você que está aí. Se você fala em línguas, abra sua boca. Deixa o Espírito Deus usar. Agora é a hora. Deixa. Abra sua boca, deixa Deus usar. Olha, você que está aí, You that are in the back, talvez você diz assim, olha, maybe you say, gostaria que Deus I would have liked me chamasse também. for God to call me as Deixa eu falar well. para você uma coisa. Let me tell you something. Como pastor, As a pastor, eu até sinto compelido a chamar alguns de vocês para cá. I'm even tempted to call some of you up. Mas eu só estou obedecendo o que Deus me But I'm mandou. only obeying to what God told me.
Deus tem lugar para você God também. has a place for you as well. Mas isso começa But that begins na sua casa, in your no house, seu quarto, in your room, entre você between e you Deus. and God. Eita, lasca. And you know, moreover, I hear the Lord says this. Do you remember, short time ago, you have been tempted? And you was thinking, well, it is word. Yes, says the Lord God Almighty, it is word. You see now, I'm starting to move in your life. Mira, vem cá. Rápido. Rápido. Toca assim. Abra sua boca, meu filho. Deixa Deus falar através da sua boca. Abre, pode abrir, meu filho. Pode chorar, pode clamar. Deixa o Espírito se manifestar, meu filho. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. With me working, who will be able to stand in the way, says the Lord? Remember, Lembre-se, especially you, girls, remember, God loves mercy.
God told me that His hand was upon you since you were very, very little. When your mother was carrying you on her hand, the hand of God was already upon you, even if you didn't feel that, even if you didn't know that. God chose you. He was chosen. And I have something else to tell to you. You're going to see an increase in wisdom and knowledge. It's going to be a supernatural wisdom. Just stay tuned, God. Just stay clean, and you're going to see it happen. Father, I thank you for your mercy. I thank you for your mercy, Father. Forgive my personal sins. Forgive our collective sins. Father, forgive your people. And bless each one according to your mercy. Jesus. Levantamos salva de palmas para Ele. Dodge. Stay here. Dodge. You know, the Word of God says to you to seek the best gifts. We are talking about supernatural endowments of the Holy Ghost. There's gifts of speaking in tongues. There's a gift of prophecy. There's a gift of healing. There's a gift of wonders. There's several different gifts. The Bible tells us to ask God best one. Why? Some are better than others? Yes. In which sense? In the sense that some you can reach people to God. That's the way they are better than others. So it's about the time to get some. So pray for it. And God will give you. Touch, Master. Touch. In Jesus' almighty name. Now. Feel her. Feel. Abençoe e guarda, Senhor, a tua filha. Abençoe e guarda a tua filha, Pai. E as promessas que tu tens feito na vida dela, Pai, que Deus te cumpra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca na tua filha nessa noite, Senhor. Toca na tua filha nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traduz para mim, por favor. Yeah. I need one person Preciso uma pessoa to fast and pray tomorrow. para jejuar amanhã. Amém. Amém. Tuesday. Terça-feira. Amém. Quarta-feira. Wednesday. Amém. A dupla. Thursday. Quinta-feira. Thursday. Amém. Last Thursday. Sexta-feira. Friday. Amém. Sábado. Saturday. Quem pode orar e jejuar pela igreja sábado? Fast for the church on Saturday. Eu vou levantar. Dou-lhe uma. Once. Dou-lhe duas. Twice. Tchau. Está escalado. Thursday. Domingo. Sunday. Amém. Amen. Amém. Você vai deixar de jejuar sozinho? Rapaz, está certo. Aí está confiando, tá vendo? Amém? Amém. You may be seated. Bring the baby here. Traz essa criança. Não. Isabela, Isabella, bring Isabella up here.
I'm 20 to 9, but it says, I live the farthest out of all of you. Quando a neném não chega, Well, they are good. Well, Já tá vendo? Não, Tá longe. oi? não, ela tá trocando lá. Ela tá trocando a neném? É, não. Bom, então vamos lá. Quinta-feira, culto da igreja. Thursday service here. Sexta-feira tem reunião de oração. Friday prayer meeting. Amém, amém, amém. Tá. Não cessemos de fazer o bem, que a seu tempo haveremos de colher, Is at the right time to see a se harvest. não desfalecer. If you don't give up, that's it. Agora você quer estar assim, né? Now you're going to give Agora up. que pode estar assim para que você não quis, né? Olha. Tá vendo? Is she coming? Tá? Ah, tá aqui na porta. Tá vendo? Não faz bem, irmãos. Let's stand up, brothers. Ela vai chorar sua cara. Nós aqui na igreja, Here in the church, nós não batizamos crianças, we do not baptize children. porque o batismo Baptism é algo que você faz is something that you do depois que você conscientemente aceitou Jesus Cristo como after seu you Salvador. consciously accepted Jesus. Mas a Bíblia ensina But the Bible que teaches os filhos e filhas, that sons and daughters, pessoas salvas, same people, eles estão debaixo do mesmo guarda-chuva que estão are seus under the pais. same protection as their parents. A Bíblia vai tão longe disso The aí Bible goes so far to that, que se uma pessoa só that if one person only in the family for salvo, is saved, se um dos pais for salvo e o and outro one não, of the parents is saved and the other one isn't, ainda assim even with o that, guarda-chuva é estendido à criança. the umbrella of protection is extended to the child. Pega ela. Mas a Bíblia vai mais longe ainda. But the Bible goes farther Ele than diz que as that. crianças, It says that children, enquanto eles não têm capacidade de decidir, while they don't have the capacity to decide, eles, eternamente falando, eles estão seguros. eternally they are secure. Então nós apresentamos ela So aqui we a Deus. present them to God. Seus pais são servos de Jesus Her parents are servants of Jesus. e hoje é o primeiro dia que ela vem à igreja. Today is the first day she comes to church. Eu fico imaginando o dia que ela entrar no céu. I imagine the day that she gets to heaven. Senhor, no teu nome, Lord, in your name, apresentamos a we Isabela. present to you Isabella. Te pedimos mais uma vez We ask you one more time que tu abençoe ela, that you bless que tu her, guarde ela, that you que keep tu her, proteja ela, that you protect que tu her, abençoe seus pais. and that you bless her parents. Primeiro, Senhor, com o necessário, Senhor, First, para it is sustentá-la. necessary to sustain her. E depois, Senhor, com a sabedoria, a firmeza espiritual. And spiritual firmness. Em nome de In Jesus. the name of E o povo Jesus. diz, And God, amém. Amen.